Bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. É um prazer ter você aqui comigo. E o presidente Donald Trump continua trazendo cada vez mais volatilidade para os mercados. Nessa quarta-feira, ao anunciar uma pausa nas tarifas impostas no Dia da Libertação, o mercado ficou eufórico. O S&P subiu mais de 10% e o Nasdaq subiu mais de 12%. Um dos melhores dias de toda a história para esses benchmarks. Nós também tivemos dados de inflação agora de manhã. Enquanto todos esperavam uma marcação maior, o índice de preços ao consumidor caiu para 2,4% na base anual, estando cada vez mais próximo da meta de 2% do Fed. E por fim, diversos CEOs estão finalmente quebrando o silêncio e começando a se pronunciar sobre as tarifas da administração Trump. Até mesmo os executivos mais próximos do governo e que apoiaram a candidatura do presidente parecem estar chateados. Um dos exemplos é o gestor de hedge funds Bill Ackman, que publicou no X: "Estamos no processo de destruir a confiança em nosso país como parceiro comercial, como um lugar para fazer negócios e como um mercado para investir capital." Então, como você pode ver, nós temos muito o que conversar no episódio de hoje. Se essa é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar minha jornada de construção de patrimônio, investindo nas melhores empresas do mundo e no mercado mais promissor do mundo para construir riqueza no longo prazo, o mercado americano. Esse projeto começou em abril de 2022, quando eu fiz o primeiro aporte na minha carteira internacional. Desde então eu venho todo mês comprando novas ações. Eu sigo uma estratégia muito bem definida e compartilho tudo isso com você aqui. A ideia é muito simples: investir nas melhores empresas do planeta, aquelas com um longo histórico de crescimentos da receita e dos lucros, aquelas com excelentes modelos de negócios e fortes vantagens competitivas. Toda semana a gente tem pelo menos um vídeo aqui no canal com atualizações da minha carteira, conteúdo educacional, análises de mercado e, claro, reflexões importantes sobre o cenário do momento e as oportunidades que vão surgindo. Aqui a gente tem transparência total. Eu mostro tudo que eu tô comprando para você, cada movimento que eu faço dentro do mercado. Para você acompanhar tudo isso de perto, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E só para reforçar, nada aqui é feito no improviso. Tudo segue um plano, uma lógica bem estruturada e que tem um único objetivo: construir riqueza no longo prazo, investindo nas melhores empresas do mundo. E lá na frente, viver de um patrimônio e de uma renda passiva em dólar, em moeda forte. E se você quiser entender esse plano nos mínimos detalhes, eu gravei um mini curso completo aqui no canal. Foi a primeira série de vídeos que eu postei no YouTube. Eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição para você acessar. Muito bem, da última vez que a gente conversou aqui, o mercado estava pegando fogo. O S&P caía mais de 20% em relação às suas máximas históricas, que nem fazem tanto tempo assim. A gente deve lembrar que apenas 6 semanas atrás, o mercado estava renovando patamares históricos e o clima era de otimismo, era de lua de mel. Afinal, essa seria a administração dos cortes de impostos, das desregulamentações, do livre mercado e da livre iniciativa. O mercado contratou previsibilidade e ganhou o caos. De lá para cá, as políticas econômicas do presidente Donald Trump, principalmente as tarifas de importação, têm causado muita incerteza. O presidente vem travando uma verdadeira guerra comercial, não apenas com a China, que é a principal adversária econômica dos Estados Unidos, mas com todos os países. Nem mesmo os aliados históricos dos Estados Unidos, como o Canadá, a União Europeia e o Japão, ficaram de fora desse conflito. No evento que ficou conhecido como Dia da Libertação, Trump anunciou tarifas que podem passar de 47% em cima de vários países. E desde então o mercado entrou em modo
pânico, o índice S&P chegou a cair mais de 10% em apenas 2 sessões. Isso é algo que tem pouquíssimos precedentes, até nas crises mais severas que o mercado americano já enfrentou, como a bolha.com no início da década de 2000 e a crise do subprime em 2008. Acontece que nesse meio de tempo, a administração Trump reportou que mais de 75 países entraram em contato com os Estados Unidos para costurar acordos de livre comércio. E aí a gente entra novamente num ponto que eu trouxe para você no episódio anterior, que são as reais intenções do Trump com essas tarifas. Eu, Felipe, já falei para você que eu não acredito que as reais intenções do Trump sejam de manter essas tarifas elevadas para todos esses países. Até porque ele sabe que isso seria dar um tiro no próprio pé. O Trump só foi eleito pelo povo americano por um único motivo: o aumento da inflação. Os seus eleitores depositaram a confiança de que com ele os preços da comida e do combustível, que subiram muito nos últimos anos, pudessem cair ou pelo menos pudessem parar de subir. Impor esse nível de tarifa sobre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos iria arruinar essas expectativas e fazer com que a sua popularidade derretesse. Trump sabe disso. No fundo, ele sabe, ou pelo menos a equipe econômica dele parece saber. Então essas tarifas acabam sendo instrumentos de negociação, e isso é típico do Trump. Ele impõe essas tarifas com efeito imediato, sem qualquer tipo de plano de transição ou período de tempo para as empresas se prepararem, e espera que os países afetados venham à mesa de negociações. E a maioria veio. O único país que parece não estar comprometido a negociar e, ao invés disso, continua retalhando as tarifas do Trump é a China. E foi por isso que ontem o presidente anunciou uma pausa de 90 dias em todas as tarifas do dia da libertação, com espaço para negociação com os outros países, com exceção da China. As tarifas da China não só continuam valendo, como elas também subiram de 54%, elas foram para 125%. Ou seja, a cada 100 mil dólares de produtos chineses que uma empresa americana importa, ela vai pagar 125 mil dólares adicionais de imposto. Acho que eu não preciso nem dizer para você o quanto isso é ruim, tanto para as empresas americanas, que muitas vezes dependem desses produtos vindo da China para operar, e para a própria China, que deve ver suas exportações para os Estados Unidos caírem drasticamente. Lembrando que mais de 20% do PIB da China são exportações e que os Estados Unidos são de longe o seu maior parceiro comercial. A verdade é que o mercado americano é muito valioso. Que outro país do mundo com mais de 300 milhões de pessoas possui um PIB per capita de mais de 86 mil dólares? Nenhum. Os Estados Unidos são únicos por conta disso. Você tem uma população gigantesca com alto poder de compra, com alto poder de consumo. Quase 70% do PIB dos Estados Unidos é composto por consumo e mais de 1/3 de todo o consumo global vem de lá. É por isso que o Trump consegue fazer essas chantagens com praticamente todos os países. Todo mundo quer exportar seus produtos e fazer comércio com os Estados Unidos. E o maior interesse da China também é esse, embora ela pareça estar munida de um ímpeto de resistência. De qualquer forma, na minha visão, o movimento do Trump agradou o mercado porque passou uma mensagem muito clara: nós estamos abertos à negociação. O mercado passa a enxergar essas tarifas não apenas como uma loucura do presidente, mas como uma estratégia heterodoxa para conseguir concessões. E quando eu falo que esse movimento agradou o mercado, talvez eu esteja sendo modesto. O índice S&P subiu mais de 10% e o índice Nasdaq subiu mais de 12%. Trata-se de um movimento quase sem precedentes. Só em 2001, mais especificamente no dia 3 de janeiro, o Nasdaq subiu 14%. E em 2008 a gente teve uma alta inferior à alta de ontem, de 11,8%. O mais bizarro de tudo isso é que poucas horas antes do anúncio da pausa de 90 dias das tarifas ser feito, quando o mercado estava na mínima do dia, o presidente publicou um post nas suas redes sociais dizendo que aquele era um bom momento para comprar. Acho que esse foi o primeiro caso de insider trading que o mundo inteiro teve acesso. Chega a ser inacreditável. Agora, você precisa saber o seguinte: por mais que ontem tenha sido um dia muito bom,
toda essa volatilidade não é normal. Eu fui investigar o que aconteceu nas outras vezes em que o mercado produziu uma alta tão grande assim. Tanto em 2001, em 2008 e em algumas outras ocasiões, o mercado devolveu toda a alta poucos dias depois e continuou fazendo novas mínimas. A verdade é que esse nível de volatilidade, e a gente pode muito bem perceber isso pelo índice VIX, que tem justamente esse propósito, medir a volatilidade, toda essa volatilidade só tem parâmetro nas crises e recessões, onde o extremo sentimento de medo faz com que a liquidez do mercado diminua, gerando essas flutuações enormes de preço. Numa crise, o mercado não cai em linha reta, ele também vai produzir repiques, mas a diferença aqui está na amplitude desses movimentos de respiro do preço. O que pode passar a falsa sensação de exaustão da pressão de venda e início de um rally maior, na verdade não passa de um buraco de liquidez nos ativos. Imagina uma multidão inteira tentando sair pela mesma portinha pequena que a outra multidão do outro lado está tentando entrar. Qualquer um aceita qualquer preço para estar dentro ou fora do mercado. E se a gente pensar racionalmente, todos os outros fatores que eu citei aqui no episódio anterior, a inversão da curva de juros americana, a queda nos níveis de confiança dos consumidores, eles ainda estão presentes. Não é porque o mercado subiu um dia que todos esses fatores de risco para uma recessão desapareceram. Na verdade, eles continuam lá, mais firmes do que nunca. E algo me diz que essa história das tarifas ainda está bem longe de terminar. Afinal, o Trump pode costurar um acordo com quantos países ele quiser, mas o peixe grande, que é a China, ele ainda parece estar bem longe de pescar. Por conta disso, aperte o cinto e espere mais volatilidade no mercado. Eu continuo comprometido a comprar futuras quedas no preço das ações que eu tenho na minha carteira e eu continuo enxergando a possibilidade de uma recessão na economia americana este ano como uma grande oportunidade para acumular ações de excelentes empresas para o longo prazo. Agora, sobre os dados de inflação. Saíram hoje pela manhã e, para surpresa de muita gente, vieram bem melhores do que o esperado. O índice de preços ao consumidor, o CPI, caiu 0,1% em março, a primeira queda mensal desde maio de 2020. Na comparação anual, a inflação também desacelerou forte, caindo para 2,4%, abaixo dos 2,6% que o mercado esperava. Essa desaceleração foi puxada principalmente pela forte queda no preço da gasolina, que recuou 6,3% no mês, além de passagens aéreas e hospedagens que também ficaram mais baratas. Ou seja, num primeiro momento, isso é excelente notícia tanto para o consumidor quanto para o Fed, já que agora a inflação está cada vez mais próxima da sua meta de 2%, e isso em tese possibilita novos cortes na taxa de juros. Mas como tudo nesse momento, existe um porém. Esses dados ainda não refletem o impacto direto das novas tarifas anunciadas no chamado Dia da Libertação, que só começaram a valer agora em abril. Ou seja, os números parecem positivos, mas já estão defasados. A própria economista-chefe do US Bank, a Beth Ann Bovino, disse que essa leitura é uma boa base de partida, mas que infelizmente os preços devem voltar a subir nos próximos meses justamente por conta dessas tarifas. E aí entra o dilema, os preços caíram porque as pessoas estão mais cautelosas, postergando viagens, consumo e até optando por ficar em casa, o que também acende um alerta por uma possível desaceleração da economia real, casando lá com aquela nossa narrativa de probabilidade maior da recessão nos Estados Unidos. Mas mesmo com o impacto das tarifas, que ninguém sabe o quanto vai ser ainda, o mercado continua apostando no cenário de vários cortes de juros por parte do Fed este ano. No final do ano passado e até janeiro deste ano, Wall Street esperava que o Fed fosse cortar o juro apenas uma ou duas vezes esse ano. Agora, as apostas por um número pequeno de cortes estão cada vez menores. A maior aposta do mercado é que o Fed vai produzir pelo menos 4 cortes na taxa de juros esse ano. Pelo menos é isso que a ferramenta do grupo CME, o FedWatch, está nos dizendo. Os investidores colocam 64% de chance dos juros em 2025
terminarem entre 3,25% e 3,75%. Caso a economia continue mostrando sinais de fraqueza e desaceleração, essas expectativas podem mudar, precificando que talvez o Fed tenha que agir cortando ainda mais as taxas de juros. Agora, se os próximos indicadores vierem bons, pode ser que as expectativas sejam reajustadas para um Fed menos dovish. E por fim, finalmente vários CEOs de grandes empresas americanas estão começando a quebrar o silêncio sobre as tarifas. Esse é o título dessa matéria bem interessante do Wall Street Journal que eu queria trazer para você. Até então, a maioria dos empresários e executivos vinha evitando críticas públicas com medo da retaliação que a Casa Branca pudesse fazer. Mas depois de 3 dias seguidos de queda no mercado e de clima de instabilidade, muitos começaram a se manifestar e o tom não é nada otimista. O bilionário Ken Griffin, dono de uma das maiores gestoras de recursos do mundo, a Citadel, e também um dos maiores doadores republicanos, inclusive para a campanha do Trump, foi direto ao ponto. É um enorme erro político, diz ele. Dizer para uma família de classe média que ela vai pagar 20%, 30%, 40% a mais pela comida, por um aspirador ou por um carro, não faz sentido. E ele completa, mesmo que o sonho de trazer os empregos de volta se concretize, isso vai levar décadas, não é coisa para agora. Essa fala dele traduz muito bem o que eu penso. Quanto mais fundo o Trump vai nessa estratégia de tarifas, menor é a vantagem política que ele tem. Ele começa a perder apoio dos empresários, dos investidores, de políticos do próprio partido e, claro, o mais importante, do próprio povo, que não quer pagar mais caro por tudo e elegeu ele justamente com a esperança de que a inflação caísse. Outro ponto que a gente deve saber observar é o seguinte: diferente do Trump, a China não tem esse problema de popularidade. Lá, eles não respondem a eleições. Eles podem esticar essa corda até onde eles quiserem. Nos Estados Unidos, não é bem assim. As coisas são bem diferentes. O CEO da Lifetime, uma rede de academias de luxo nos Estados Unidos, também foi na mesma linha. Tarifa não é uma palavra bonita. Você não pode impor esse tipo de bloqueio e fricção no comércio mundial. Já o CEO da Cava, rede de restaurantes, foi mais direto ainda. É como ir num restaurante onde o cardápio muda antes de você fazer o pedido. Ninguém se sente confiante para tomar decisões. Olha a analogia que ele usou. E o pior é que ele tá certo, não deixa de ser verdade. Quem garante que amanhã o Trump não vai acordar e impor uma tarifa de 300% sobre a China? Ninguém garante. O Ray Dalio, o fundador da Bridgewater, um dos maiores hedge funds do mundo, disse estar muito preocupado com o caminho que está sendo tomado. Segundo ele, os custos das empresas vão subir, as margens vão cair e isso vai colocar areia nas engrenagens da produção global. Ou seja, menos investimento, menos crescimento, menos confiança. Até o Elon Musk, o principal apoiador do Trump, fez vários posts ironizando essa política de tarifas. Ele chegou a comprar uma briga em rede nacional com o principal conselheiro do Trump para assuntos de comércio e o principal idealizador das tarifas, o Peter Navarro. O meu ponto é o seguinte: os CEOs estão começando a falar porque não dá mais para ignorar. A guerra comercial virou um problema real que afeta o caixa das empresas, o preço dos produtos e a confiança do investidor. E agora, com o início da temporada de balanços, eles vão ser pressionados a explicar para os acionistas qual que é o impacto real dessas tarifas no resultado das empresas. Amazon, Costco, Walmart, todo mundo vai ter que abrir o jogo. Provavelmente a gente vai ver várias reduções nos guidances de receita e lucro nos próximos trimestres. Então o recado final é esse: as peças do tabuleiro estão se mexendo e o jogo está ficando cada vez mais claro. Essa guerra comercial, que começou com uma jogada de força, está se tornando um campo minado. E a minha visão segue a mesma e não vai mudar. Quanto mais confusão, quanto mais pânico, caos, mais oportunidade para quem tem essa visão de longo prazo. Eu tô com cerca de 4% da minha carteira em caixa e eu pretendo enviar mais dinheiro novo no mercado nas próximas semanas para aproveitar qualquer oportunidade que venha surgir com as novas quedas. E você vai ficar por dentro de tudo por aqui. Por hoje é só. Se você gostou do episódio, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal
e ativa o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo. Um grande abraço, bons investimentos e até o próximo episódio.